Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no quarto vídeo, que tem como tema uma aliança eterna, onde vamos tratar a aliança com Abraão. No terceiro vídeo falamos sobre a aliança com Noé e agora vamos tratar aqui de Abraão. Nós teremos aqui os quadros Alinhando as Doutrinas com Marcos André e também na ponta da linha, onde vamos trazer para vocês aqui o essencial de cada dia da semana. E claro, puxando aqui algumas entrelinhas, principalmente o Ricardo sempre traz aqui uma análise da composição do verbo áureo, do verbo para memorizar, do texto-chave aí da lição. E ele vai falar sobre o berit. Vai falar também sobre a composição de vários textos em hebraico e nós vamos ver que na lição vai falar sobre El Shaddai, sobre os nomes de Deus aqui. E a gente vai falar sobre a importância dos nomes, inclusive também nas pontas das linhas de terça, quarta e quinta, vamos falar sobre os nomes. Espero que vocês continuem curtindo, compartilhando o nosso conteúdo. Sabemos que tem muitos inscritos aqui, muitos amigos e irmãos que fazem parte aqui desse ministério já há alguns anos e que têm sempre aí nos acompanhado nos comentários e se manifestado. Por enquanto, então, chama a vinheta. Bom pessoal, nosso muito obrigado pelo comentário que você tem feito nesse vídeo. Já fica o incentivo, você que ainda não comentou, comenta, dê o seu joinha, é muito importante pessoal, para todos os conteúdos que você gosta na plataforma, independente se é Facebook, Twitch, se é YouTube, coloque lá o like, isso é importante para aquele conteúdo, você está ajudando a promover esse conteúdo dentro da plataforma. E claro, se você não é inscrito aqui no canal Entre Linhas, se inscreva, tem um botãozão aí, se inscrever, para que você receba os alertas aí quando nós lançarmos novos vídeos. Nós estamos gravando num sábado e o vídeo 3 foi lançado no sábado, mas atrasou um pouquinho por um probleminha no computador, que era para ter lançado às 6 da manhã, acabou que lançou quase 1h da tarde, 1h30 da tarde. Mas foi legal que, como ele foi lançado no modo estreia, a gente conseguiu acompanhar aí o pessoal interagindo ao vivo, né, no lançamento do vídeo, foi muito legal. Temos aqui alguns comentários, o Peterson Valber Silva Souza Dias diz assim, só esperando. Ele estava esperando, porque estava lá o vídeo lançado, mas ainda o YouTube não tinha processado o vídeo, que faltava no meu computador enviar um pouquinho mais, ok? O Lierson dos Santos Carneiros diz assim, feliz sábado meus irmãos, hoje assistindo mais tarde, pois fui com a Lígia, minha esposa, para ela tomar a vacina contra a Covid-19, passamos muito tempo na fila, que legal, é isso aí pessoal. Que bom, né, que a Lígia já está sendo imunizada e recebendo a vacina. Aí o Easter Domingues diz assim, também vou, mas hoje não, mas irei durante a semana, que o Easter Domingos vai levar, comentando aqui no comentário do Lierson sobre a vacina. Aqui no Peterson, a Rosilda Lima diz assim, como foi triste para as esposas dos filhos de Noé, os parentes dela, né, não aceitaram entrar na arca, né? Os parentes, né, de Noé, só foi Noé, sua esposa, seus filhos e as noras aí no máximo, né? E o Camilo dos Reis Neto comenta assim, essa lição tá boa. Valeu Camilo, obrigado aí pelo seu feedback. A Maria Lúcia Machado, uma parceirona do canal, estava esperando ansiosa. Esses meninos são maravilhosos, consagrados. Muito obrigado Maria Lúcia aí pelo seu carinho e muito obrigado pelo seu comentário aqui no nosso vídeo. Elisângela Maria, feliz sábado meninos, que Deus abençoe poderosamente vocês. Amém Elisângela. Curtido, compartilhado como sempre, sou fã desse canal. Hashtag fui até o Marcos 2. É isso aí, Elisângela Maria, né, com essa energia, com essa vontade de estudar a lição aí, a estudar a palavra de Deus. Helena Saraiva, hashtag fui até o segundo Marcos. Consegui assistir no sábado à tarde. Uau, só bênçãos. Que bom, né, Helena? Sábado à tarde é ótimo. Flávia Gariani, minha esposa. Inclusive ela está aqui nos bastidores hoje com o Murilo, fazendo uns barulhinhos aí, né, Murilo? Bom sábado, meninos. Continuo vendo vocês, mesmo sendo café com leite, né, Ricardo? Abraços, queridos, né? Luísa Patrícia, não se esqueça de compartilhar, pessoal. É isso aí, Luísa. É muito importante compartilhar. E vai que uma pessoa que você compartilhou aceita, gosta do conteúdo e começa a estudar a palavra de Deus, se interessa. Tanta mentira sendo propagado, mesmo no meio evangélico, mesmo no meio cristão, fora as coisas seculares que nós temos aqui nessa plataforma. Esmeralda Viana,
Oi meninos, mais uma lição, mais aprendizado, muito obrigado. Tô achando que eu vou pedir minha transferência para Campo Mourão. Ela participa aqui, né? Participa nos cultos, participa nas lives, participa agora no Entre Linhas. Deixa eu ver a cara da filha dela. Vendo que a mãe vai vir para cá. Vai morar com a gente, lindona. Ela tá falando, vai pedir transferência. Não, dona Esmeralda, qualquer coisa a gente também aluga o apartamento que tá para alugar, né? Não se preocupa não, é isso aí. João Cavaco, um querido aqui do nosso canal, muito obrigado pela consideração que o João tem conosco. Ele coloca aqui, obrigado pelo vosso testemunho, em que o Espírito ilumina todos os que o aceitam, para louvar a Deus triuno e para se meditar na sua palavra, levando as novas e profundas conclusões em Cristo Jesus para a vida de cada um da igreja, deste mundo, do universo. Que os intentos dos vossos inimigos e de Deus se tornem pó. E aí ele coloca assim, complementaria com o seguinte comentário, que ele fala assim, a aliança é um conjunto de princípios do próprio Deus, desde a eternidade, que são a base da relação eterna entre a divindade triuna e os mundos que são criados. Antes de Noé, onde se revelaram alguns dos seus princípios? E ele fala assim, na criação, quando da visão da encarnação do Messias após a entrada do pecado e na declaração do caráter justo e misericordioso de Deus sobre o conflito entre o bem e o mal. Durante o assassinato de Abel por Caim, com Noé, vários princípios vão ser revelados, validados, aplicados e são um testemunho e o símbolo da salvação ao longo do tempo da história humana. E o comentário dele continua, fica aqui um apelo para você conferir o comentário do nosso amigo João Cavaco na íntegra. Ele destaca aqui, vou contar aqui acho que 3, 4 pontos, né? E chega nas conclusões, ele fala, o dilúvio foi um aviso sério do juízo de Deus para os tempos de então e de agora. Simboliza os tempos de graça, que agora existem para a mudança do ser humano pela fé na vida, morte e ressurreição de Cristo, que é a sua arca. Essa arca são as vestes da vida, morte e ressurreição de Cristo, no crente pela fé, para não sossobrar no momento em que as águas de labaredas e fogos extravasarão do juízo de Deus para criar uma nova terra em que os remanescentes viverão sem o pior dos seus inimigos, que é o pecado, e estarão na companhia de seu Salvador, para a procura das infindáveis liberdades criacionais que a aliança tem para serem reveladas no Espírito Santo e na magnificência absoluta de Deus Pai. Deus nos abençoe a todos, valeu! João Cavaco, peregrino na IASD em Lisboa, Portugal. Muito legal, pessoal, confira lá, tem mais pensamentos dele lá, o comentário dele, bem interessante. Deixa eu só ver aqui se tem mais algum comentário. Opa, aqui. E é isso aí, o último é do João Cavaco. Pessoal, nosso muito obrigado. Se você comentar e a gente não lê, porque a gente grava no sábado à tarde, então quem comenta aí até sábado à tarde, às 16 horas, a gente consegue dar uma lida aí, mas quem comenta durante a semana a gente lê lá na plataforma, tenta responder com vocês, outras pessoas leem, como aconteceu aqui, vários ouvintes lendo e já comentando no comentário das outras pessoas. De qualquer forma, nosso muito obrigado pelo seu comentário, ok? Vamos agora então seguir aqui, né, com o nosso estudo da nossa lição, e seguindo a nossa sequência, teremos agora o quadro Alinhando as Doutrinas com o Marcos André. Deixa eu até colocar ele aqui na tela, para quem não conhece, enquanto o Murilo faz o fundo musical aqui, a sonoplastia. Esse aqui é o nosso amigo Marcos André, para quem está chegando no canal. Inclusive teve, acho que, eu não lembro se é Sônia, não lembro o nome dela. Ela falou assim, nossa, ela assistiu o vídeo hoje, né, no sábado, enquanto estava sendo lançado. Ela falou, nunca ouvi falar do canal de vocês e estava assistindo. E aí já falaram assim, pessoal, o canal é muito bom. Que legal, pessoal. Então esse cara aqui agora, né, inicia com uma oração e também faz o alinhamento do tema da lição com uma doutrina bíblica. Então, Marcos, agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez, pela misericórdia do nosso Senhor, nós nos unimos em oração, nos unimos no estudo da Palavra e o canal Entre Linhas se torna uma grande igreja, uma grande comunidade cristã. E eu quero convidar você para orar comigo nesse momento, pedindo a iluminação do nosso Senhor, como temos feito sempre. Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigado pela misericórdia, pela graça, muito obrigado porque o Senhor é um Pai bondoso que está sempre disposto a nos abençoar quando nós recorremos ao Senhor em oração. Nesse momento nós te pedimos, Senhor, pela tua graça, que o Senhor nos ilumine para o estudo da palavra, que o Senhor também visite cada lar, cada pessoa que nos acompanha, para que assim o teu Santo Espírito, a tua bondade, a tua misericórdia possa alcançar a cada um. Nós te pedimos também, Senhor, perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados, para que assim o teu Espírito possa trabalhar livremente em nós e nos erguer à altura que nós necessitamos estar para que o Senhor nos alcance. É o que nós te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana ela trata sobre a aliança com Abraão, e a lição está muito rica, nós poderíamos tirar muitas lições importantes, muitas doutrinas das entrelinhas dessa lição, mas eu escolhi falar sobre a doutrina número 22, que trata da conduta cristã. Essa doutrina eu escolhi com base na aliança com Abraão, porque a aliança de Abraão ela começa com um chamado para sair da sua cidade, do meio da sua parentela, e nós também somos chamados, a uma conduta diferenciada, e existe inclusive um chamado para sairmos de Babilônia, lá em Apocalipse no capítulo 18, verso 4, nós lemos: então ouvi uma voz do céu que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Esse chamado é muito parecido com o chamado que foi feito para Abraão, foi feito para que Abraão saísse do meio dos seus parentes. Viver no meio dos seus parentes, viver num centro comercial, certamente trazia a Abraão algumas vantagens, facilidades, mas Deus escolheu tirar Abraão dali, porque junto com essas facilidades vinha também a corrupção, que acontece nos grandes centros, especialmente idolatria, poligamia, que acontecia ali. Então Deus achou por bem pedir que Abraão saísse daquela comunidade e vivesse no deserto, vivesse uma vida diferenciada. E nós somos chamados também da mesma forma pela doutrina da conduta cristã, Nós somos chamados pela Bíblia para vivermos diferente, para vivermos fora de Babilônia. Babilônia tem certos hábitos que não são adequados ao cristão, não são adequados a alguém que professa ser um seguidor de Cristo. E esses hábitos, eles vêm junto com algumas facilidades também. A Babilônia ela tem uma característica muito especial, e é sobre essa característica que eu gostaria de tratar, que difere Babilônia do restante dos povos. Babilônia, nós sabemos que é apenas uma analogia, porque quando nós estudamos lá Isaías no capítulo 13, Isaías no capítulo 45, nós vemos que Babilônia caiu, o reino de Babilônia caiu para nunca mais se levantar. Existem profecias bíblicas de que Babilônia nunca mais se reergueria. Mas nós estamos falando da Babilônia espiritual, da confusão espiritual. Mas Deus escolheu a Babilônia como um exemplo para que nós pudéssemos nos prevenir nos últimos tempos. E nós estamos nos preparando, à medida que nós vamos estudando as profecias, nós nos preparamos para um momento em que haverá um decreto de morte, nós podemos perder os nossos bens por não aceitarmos doutrinas que vão contra a palavra de Deus, Mas às vezes nós não nos preparamos para a Babilônia, porque Babilônia não é exatamente isso. Os povos que existiam ali ao redor, os inimigos do povo de Deus, os filisteus, o próprio Egito, eles eram povos muito cruéis. Os assírios, por exemplo, que são aí talvez o exemplo máximo de crueldade, eles empalavam as pessoas, que é atravessar o corpo de uma pessoa com um pedaço de madeira, e fincava esse pedaço de madeira no chão e a pessoa ficava morrendo ali, com as suas vísceras caindo.
eles achavam que isso não era cruel o suficiente, então eles inventaram a crucifixão, que era amarrar a pessoa numa cruz, né, ou então numa estaca de madeira e deixar a pessoa morrendo ali por dias. Eles cortavam o nariz dos seus oponentes, cortavam os polegares dos seus oponentes. Então, os assírios eles eram muito cruéis, né, e esse tipo de crueldade incomodava as pessoas, né, obviamente, quando você é invadido por uma comunidade cruel dessa maneira. Você clama imediatamente a Deus, clama por socorro, né? Como acontece também no Egito, né? O povo de Deus viveu no Egito durante muito tempo, mas lá em Êxodo, no capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Aqui nós vemos Deus falando com Moisés que ele tiraria o povo do Egito porque houve um clamor. Eles pediram para sair do Egito, porque enquanto eles estavam satisfeitos no Egito, Deus permitiu que eles permanecessem lá. E essa permanência no Egito, ela foi causada porque eles tinham facilidades no Egito. Mas quando houve a opressão, eles então pediram para sair. Deus auxiliou para que eles saíssem de lá. Então Deus respeitou a vontade do povo enquanto eles desejavam estar no Egito. E o grande problema de Babilônia é exatamente esse, porque Babilônia não oprime. Se nós lermos lá como que Babilônia procede, né, nós vemos que os amigos de Daniel, né, os nobres lá, Daniel e seus amigos, eles foram levados para a Babilônia e não foram chicoteados, não foram amarrados em troncos, não foram obrigados a trabalhos forçados. Não, eles simplesmente foram convidados a sentar à mesa do rei, comer do melhor banquete, viver dentro das dependências do rei e servir no palácio real, ou seja, eles estavam ali sendo colocados como nobres em Babilônia. Então eles tinham as melhores universidades, as melhores bibliotecas, eles tinham as facilidades que Babilônia oferecia. Então isso não causava, né, uma opressão. Essa é a grande técnica de Babilônia. A grande técnica de Babilônia é a sedução. Não é a opressão, é a sedução. Babilônia seduz. E nós pensamos, né, quando falamos em sair de Babilônia, nós pensamos, eu não, deve ser alguém de outra igreja, né, porque eu sirvo ao Senhor, eu guardo os mandamentos, eu não como certas coisas e coisas desse tipo. Né? Mas só que Deus está falando, sai dela, povo meu. Então nós que nos declaramos povo do Senhor, estamos sendo convidados a sair de Babilônia. E é Deus que está convidando, por quê? Porque nós não estamos querendo sair. É Deus falando, sai daí, senão vocês vão participar dos flagelos de Babilônia. Então nós não estamos muito dispostos a sair de Babilônia, porque Babilônia já nos seduziu. Babilônia não está obrigando ninguém a se prostrar diante dela. Nós é que estamos prostrados. Nós gostamos das facilidades de Babilônia. Nós gostamos de comer as coisas que Babilônia nos oferece. Nós gostamos de assistir os filmes que Babilônia nos oferece. Né? Então, eu não quero entrar em detalhes sobre o que seriam essas coisas, porque eu sei que você, assim como eu, nós já estamos tão seduzidos por Babilônia, que se eu falasse aqui, olha, fazer isso é errado, é coisa de Babilônia, você vai ficar meu inimigo e não inimigo de Babilônia. Né? Se eu falar, olha, as séries que nós estamos vendo, os filmes que nós vemos, né, as coisas que nós comemos, elas são de Babilônia. Você vai falar, isso aí é um fanático, eu não vou ouvir porque eu gosto dessas coisas. Então, por que nós estamos em Babilônia? Porque nós gostamos de nos dobrar diante de Babilônia e falando, por que nós somos seduzidos? Nós falamos com Babilônia, Babilônia, nos seduza, por favor. Então, Babilônia, ela tem esse poder atrativo, esse poder de sedução. E vai chegar um dia em que Babilônia, e nós sempre ouvimos, né, que Deus não aceita coração dividido, não aceita ninguém em cima do muro, mas Deus aceita. Quem não vai aceitar é Babilônia. Vai chegar um momento que Babilônia vai falar assim, você precisa se decidir ao meu lado, você não pode mais ficar no meio do caminho, senão eu vou matar você. Aí que nós vamos ter que tomar essa decisão de sair de Babilônia. Então, até lá nós estamos seduzidos por Babilônia. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, nós precisamos orar, pedir a Deus para que essa sedução não seja tão forte que no momento em que nós precisarmos tomar a decisão final, né,
no momento em que saírem os decretos de morte, que é o momento em que nós precisamos realmente tomar as decisões finais, que nós não estejamos tão seduzidos por Babilônia a ponto de continuarmos em Babilônia vendo ainda as pragas cair sobre ela. Eu deixo aqui para você um conselho. Ore a Deus, peça a Deus que mostre a você aquilo que você tem feito que não agrada a Ele, que é de Babilônia, assim como eu também pretendo fazer para que Babilônia não me alcance, mesmo quando eu me declaro povo de Deus, né? Termino aqui a minha participação e você vai para Campo Mourão com o Ricardo, o Alexandre e o Lúcio, e daqui a pouco eu volto com a oração final. Bom estudo a todos aí e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. E agora seguimos aqui com Na Ponta da Linha. Bom, como vocês perceberam, nós ainda estamos gravando, tentando manter o maior distanciamento. Então, novamente, só vai aparecer um de nós aqui ou com maior distância, ok? Então, daqui a pouco vai vir o Ricardo, vai vir o Alexandre, depois eu volto para encerrar, tá? Por isso que está esse formato aqui mais distante, beleza, pessoal? Então, agora, na ponta da linha de sábado, uma aliança eterna. Então, Ricardo, chega aí, é com você. Vamos lá, gente. Então, lição 4. Uma aliança eterna. Eu vou começar pelo verso áureo, o verso principal ou o verso para memorizar. Está lá em Gênesis 17:7. Vocês podem acompanhar com a Bíblia. Vamos lá. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no curso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus de sua descendência. E o título da lição da semana está justamente aqui no meio, é justamente aqui essa questão dessa aliança perpétua. Neste verso aqui eu quero destacar 3 palavrinhas. A primeira palavra a gente já comentou nas lições anteriores, é a expressão Berit ou Brit, que significa aliança, pacto, união ou tratado. Se vocês acompanharam os outros vídeos, vocês vão lembrar que dentro da pictografia hebraica a expressão Brit se escreve com um Bet, um Resh e um Tav, que o Bet seria uma casa, o Resh uma cabeça e o Tav seria um pacto ou uma aliança. Então é possível construir de forma lúdica na nossa cabeça o quê? Uma imagem de um ancião, no caso seria o cabeça, em uma casa, estabelecendo uma aliança com a sua descendência. Justamente o que foi feito aqui nessa história de Abraão. É uma aliança do cabeça com a casa, com o planeta. Então vamos lá, gente. Seguindo, agora a expressão Olam, porque nós estamos tratando de uma aliança eterna. Olam, com certeza pode significar, pode ser traduzido por eternidade, mas também pode ser traduzido como mundo. Então, quando vocês veem aqui aliança perpétua, foi uma opção de tradução, óbvio, acreditamos que a mais propícia, mas nós temos que saber que essa palavra também pode carregar outras conotações. Mas a mais importante é mundo, universo, cosmo, eternidade que é utilizada, muita gente, humanidade. Então esta aliança perpétua pode ser também uma aliança com muitas pessoas. E seguindo o texto nós vamos ver, será pai de muitas nações, ou seja, de muita gente. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. Então veja bem, essa Berit Olam também pode ser uma aliança para a humanidade. Lembrando, gente, nós já explicamos também semanas anteriores a diferença de aliança para contrato ou acordo. Então, falamos da visão judaica de que a aliança ela denota identidade. Duas partes fazem mais do que um acordo numa aliança. A aliança é mais do que um simples acordo de vontade.
É uma comunhão de identidades. E isso que nós vamos ver hoje. Esta união de identidades agora dentro do contexto abrâmico. Vamos lembrar, a gente recapitular rapidamente. Com o pecado, quando o pecado entrou no mundo, houve um desalinho na aliança. Por quê? Houve um desalinho de identidade. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, demut tzele. Entretanto, o Yetzer Hará desalinhou a aliança, porque essa identidade foi corrompida. E nós vimos na semana passada, fizemos o iter ali, fizemos um caminho lá do Éden até os tempos de Noé, e o refazer do alinhamento da identidade ali na Arca de Noé, quando ele preserva aquela semente de Noé. Novamente, agora aqui em Abraão, nós vemos uma outra faceta, um novo caminhar deste realinho. E ao longo da história da humanidade, esse realinho da aliança, ou seja, esse realinho da identidade criador-criatura, ele foi se desfazendo pela fraqueza humana, pelo pecado, e foi se refazendo pelo poder divino, pela intervenção do Eterno. Agora vamos entrar propriamente aqui, gente, na lição de sábado. Na lição de sábado aqui tem a expressão Abrão. Nós vamos analisar essa questão do nome Abrão quando nós chegarmos lá no domingo. Quando nós vamos falar de todos os nomes. Falar do nome Yahué também, lá no domingo. E do El Shaddai nós vamos falar lá na segunda-feira. O autor da lição é bem simples aqui a lição de sábado. Vocês vão passar rapidinho na classe de vocês. Ele faz uma alegoria. Ele vai trabalhar com uma alegoria. Ele, de certa forma, sem saber, está utilizando o método Pardes, que a gente sempre está falando. Ele está ali no remes, que é o alegórico, e a alegoria dele é a seguinte. Ele nos remete a uma lembrança de infância que todo mundo tem. Nessa lembrança de infância, todo mundo já deve ter adoecido, tido febre, cólica, dor no estômago, alguma coisa assim, e visto os seus pais, o pai e a mãe, sentados em uma cadeira ao lado da sua cama, num brilho suave de luz noturna. Essa história de luz noturna para mim é muito comum, até porque o meu guri ele só dormia com essa luzinha noturna e a gente já passou muito por isso. Agora ele faz a questão da conversão tipo-antitipo assim, nessa alegoria. Assim como nós passamos a situação de necessidade de cuidado dos pais e da mãe, a humanidade também passa pela necessidade de cuidado do Deus eterno. Então, nessa alegoria, o eterno ele seria representado pelos pais, cuidando da criança doente, e a humanidade em pecado, e essa humanidade que se desalinha, que perde identidade dentro dessa aliança com Deus. O autor da lição trabalha isso como se fosse uma enfermidade, e o Eterno cuidando, sempre realinhando os elementos da aliança. E aqui, gente, no sábado vai ter também o resumo da semana, que nós vamos tentar responder essas perguntas. Qual é o nome de Deus? O que significa? Qual era a importância dos nomes que Deus usou para identificar a Abraão? Quais os nomes ele usou para se identificar? Por que Deus mudou o nome de Abraão para Abrão? E por que os nomes são importantes? Quais as condições ou obrigações estavam vinculadas à aliança? Agora nós vamos para a lição de domingo, nós vamos ter algumas imagens que nós vamos utilizar aqui. Mas vamos lá, gente. A lição de domingo, o nome é... Deixa eu passar aqui. Yahué e a aliança abrâmica, na ponta da linha. Isso aí, o tetragrama sagrado. O autor da lição ele utiliza aqui o vocábulo, vamos dizer, a maneira de falar o tetragrama sagrado, que é mais aceita hoje em dia pelos estudiosos. Muitos entendem que a pronúncia correta do tetragrama sagrado teria se perdido, que ela teria sido construída a partir dos sinais vocálicos, das vogais, do som das vogais de Adonai, porque o hebraico, gente, ele só tem consoantes. Tipo B, C, D, ele não tem vogais.
As vogais elas foram construídas muito tempo depois do idioma já ter se formado, há séculos e séculos, e elas foram colocadas pelos massuretas. E de certa forma eles tiveram que interpretar o texto para colocar as vogais, porque tem muitas palavras que são as mesmas letrinhas, a única diferença são os sinais vocálicos, os sinais massuréticos. É aquilo que a gente sempre está trabalhando aqui, é a mesma raiz, porque são as mesmas letras. Ah, mas você está falando de um jeito diferente. Eu estou falando de um jeito diferente porque os sinais vocálicos são diferentes. Só que esses sinais vocálicos não estavam no idioma como ele começou, como ele se estruturou. Inclusive no hebraico moderno não se usa esses sinais massuréticos. Tanto no antigo quanto no moderno. Foi ali mais ou menos no meio do caminho. Mas tudo bem. Se é Yahué ou não, com certeza não é Jeová. Esse som do J, ele não existe na língua hebraica. Mas vamos lá, continuando. Então, o título é Yahué e a Aliança Abrâmica. O nome, o estudo sobre tem vários, vamos dizer assim, meandros. Alguns que entendem de um jeito, alguns que entendem de outro. E da onde derivaria essa palavra, do nome do Eterno? Primeira coisa, gente, Yahué, ele é considerado por muitos estudiosos como sendo o nome próprio do Eterno. Um nome igual Alexandre, Lúcio, Ricardo, como ele atende. Só que ele vem de um verbo, e a maioria entende dessa maneira, que ele vem do verbo havá, que significa ser ou existir. Outros entendem que ele pode também vir do verbo rivá. Por quê? Porque esses dois verbos, eles têm a mesma raiz. Ah, Ricardo, mas você falou diferente. Eu falei diferente porque a pronúncia das vogais é diferente, mas no hebraico não tem vogal. Não está escrito lá as vogais. A pronúncia é diferente, mas isso é a mesma raiz. Então, e o verbo rivá significa causar, formar ou constituir. Então vamos voltar para a linha da lição, gente. Gravem isso, mais para frente eu vou voltar um pouquinho nisso daqui, dar uma recapitulada nisso daqui. Então vamos lá. O autor da lição começa com Bereshit 15:7, com Gênesis 15:7. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Aí na ponta da linha ali ele começa a desenvolver um raciocínio, dois raciocínios mais contemporâneos a nós, para tentar nos aproximar daquela realidade. Ele vai falar das marcas comerciais, ou seja, dos nomes das marcas comerciais, daí você pode utilizar lá na sua classe, por exemplo, Coca-Cola, Shell, Ipiranga, Xerox. Xerox, o Lúcio deu um exemplo muito bom, porque até hoje a gente não fala fotocópia, a gente fala Xerox, e Xerox é uma marca. Fotocópia é que é o nome correto, mas a marca ficou tão forte que a gente trocou o nome fotocópia por Xerox. Mesmo que você não utilize uma máquina Xerox, você fala que você vai tirar um Xerox. Continuando, depois ele vai falar também a questão do nome, agora com relação aos atributos das pessoas. E aqui já está muito mais próximo do significado dentro da língua hebraica. Porque ele fala o seguinte, ele traz alguns nomes. Por exemplo, Albert Einstein. Gente, Albert Einstein é sinônimo de física. Por causa da teoria da relatividade, da fórmula E igual a mc ao quadrado. Por causa da fama dele que se espalhou pelo mundo. E depois Martin Luther King. Martin Luther King é um sinônimo de luta pelos direitos civis dos negros americanos, por igualdade racial. Aí o outro nome aqui, Mahatma Gandhi, a paz, Dorca, símbolo de assistência social. É um nome que na hora você lembra isso. Então Mahatma Gandhi era um religioso empenhado em buscar a paz. Então, e assim por diante. Isso que está muito atrelado. Por quê? A expressão Shem, e inclusive vocês podem trazer para a classe isso. Hashem é o nome. Porque quando se lia Yahué, muitos religiosos judaicos, eles
trocavam, ao invés de eles dizerem o tetragrama sagrado, porque eles achavam que aquilo era uma maldição, que aquilo não deveria ser dito, o nome do Eterno jamais deveria ser dito, eles trocavam por Hashem, o nome, ou Adonai, que seria Senhor. E Shem, ele significa nome, mas ele também significa reputação. Então, vamos dizer, ao longo da vida, aconteceu um fato, um evento, em que acrescenta algo para a reputação dentro do Toledot, dentro da história da humanidade daquele indivíduo, então era feito um acréscimo. E esse acréscimo geralmente estava ligado a questões religiosas. E o nome de Abraão é um sinônimo disso. E está atrelado ao tetragrama sagrado. Nós já vamos ver isso mais pra frente. Lúcio, vamos ver isso agora, na verdade? Vamos colocar a imagem do Abraão aqui? Isso, Abraão lá, vamos lá. Abraão, aqui, olha só. Abraão, pai exaltado. Dentro, gente, aqui da pictografia, ó, a gente tem aqui, ó, Abraão se escreve com um Aleph, letra de força, se escreve aqui com um Bet, que é casa. Então aqui nós encontramos aqui também um detalhe de uma palavra, Ab, seria pai, só que o pai é Aleph, letra de força, Bet, casa, o pai é a força da casa. Por isso que ele é pai exaltado. Depois aqui nós temos um Resh, que seria a cabeça, e um Nun, a cabeça d'água, cabeça do rio. O que a cabeça do rio é? Exaltada, é a ponta, é o que se destaca. Então por isso, pai exaltado. Abram. Agora, foi acrescentado, gente, um rei aqui. São exatamente as mesmas letras. Apenas se acrescenta um rei. Esse rei é a letra da contemplação. E este rei é uma letra que está no tetragrama sagrado. Yud, Re, Vav, Re. Então se acrescentou a contemplação do Eterno, se acrescentou um elemento do tetragrama sagrado no nome de Abraão. E ficou Abraão, pai de nações. Sara se escreve com um Shin, um Resh e um Yud, o Sarai, que seria princesa. Se acrescenta, gente, a mesmíssima letra, um Rei, e fica Sará, mãe de nações. E aqui a mensagem que se coloca no texto: o Senhor Deus adicionou seu coração essencial para eles. Ele soprou o seu espírito neles, representado por essa letra que está no tetragrama sagrado. Agora vamos dar uma olhada no tetragrama sagrado. Aqui, primeiro, não, esse aqui não é um tetragrama sagrado, esse aqui isso aqui, esse aqui. Beleza. Vamos lá. O Yud. E aqui, gente, eu tenho que fazer uma ressalva, tá? Uma ressalva, isso daqui é muito divulgado na internet, o tetragrama sagrado, o tetragrama Kadosh, né, que fala, o Yud, Re, Vav, Re, fala que o nome do Salvador, Yehoshua, e daí é feito aqui uma torçãozinha da situação, e totalmente desnecessária, porque vai se chegar à mesma conclusão sem criar essa distorção da informação. Eu vou mostrar isso para vocês. Ó. O Yud, na pictografia é uma mão. Beleza, tá certo. Rei, um furo. Não é um furo. Como está aqui, rei e furo. Rei, como eu já disse, é contemplação. Vav é um prego, certinho. Vav, na verdade, é um prego ou uma estaca. E o rei, como nós dizemos, é contemplação. E aqui foi uma maneira de associar o nome do Eterno, Yahweh, a Yehoshua. Só que entendo eu como uma maneira completamente equivocada. Qual seria a maneira que eu entendo, de certa forma, mais adequada, de maneira que eu aceitei? Esta daqui eu não aceito. E está na linha da lição aqui, gente. Tá lá no Shemot, no Êxodo 3:14. Onde o Eterno diz o significado do seu nome. Erie
Esher, RE, eu sou o que sou, ou eu serei o que eu serei. Essa expressão RE, os religiosos eles entendem que também deve vir do verbo hayar, que significa ser ou existir. Mas também ele pode ter um sentido causativo. Ele faz com que seja. Então, da mesma forma que ele é, e aí pode trazer, de certa forma, o sentido de autossuficiência, mas veja bem, gente, um Deus de amor iria criar um nome só para dizer: eu sou o que sou, eu sou o bonzão. Destoa um pouco da forma com a qual o Eterno se apresenta ao longo da Bíblia. Destoa um pouco da maior reputação do Eterno. O Eterno, ele não é identificável como sendo basicamente eu sou força. Não, eu sou amor. Deus é amor. Ele não é amoroso, não é um adjetivo. Não, ele é a personificação do amor. Qualquer coisa que você pense, se você pensar em amor, você vai pensar em Deus. Assim, vamos usar uma brincadeira aqui. Do mesmo jeito que você pensa no Homer Simpson, você pensa em cerveja e idiotice. Se você fosse olhar no dicionário, você ia ver a fotinha de idiotice, você ia ver o Homer Simpson lá do lado. Da mesma maneira, Deus. Se você pensa em Deus, você pensa em amor. Você não pensa em exagero de demonstrações públicas de autoridade e de poder. Mas tudo bem, então vamos continuar. Então, no caso, tudo bem, mas pode significar uma apresentação: eu existo. Aí eu já acho que é mais plausível. Quando nós optamos pela tradução eu sou. E quando nós optamos pela tradução eu serei. Eu me tornarei tudo o que for necessário para te resgatar. E ele, estudando a Brit Hadashah, estudando a Aliança do Renovo, estudando o Novo Testamento, nós vemos que ele se tornou o quê? Ele se fez carne, ele não julgou por usurpação, por ser em essência e ser igual a Deus, se aniquilou, kenosis é o grego, né? Se aniquilou a si mesmo. Eu serei o que eu serei, vocês percebam? Essa aniquilação estaria relacionada ao nome, à reputação, a Hashem. Então Hashem, o nome do Eterno, está relacionado a tudo o que ele fez para nos salvar. O Alexandre vai falar mais na frente sobre a Berit, quando Abraão ele separa os animais do sacrifício. Quem passa pelo meio dos animais cortados não é Abraão, é uma tocha de fogo que simboliza o Eterno dando a garantia para aquela aliança, o Eterno assinando este acordo dentro dessa aliança. Ou seja, eu farei o que for possível para resgatar a sua identidade, a identidade que lhe foi dada lá no Éden. Continuando, gente. O autor, agora voltando para a linha da lição, o autor da lição ele vai trazer alguns detalhes aqui. Ele vai falar o nome, Yahweh, o Yud He Vav He, Hashem, ele é encontrado 6.828 vezes no Antigo Testamento, mas mesmo assim ele está envolto a mistérios, e nós apresentamos aqui algum desses mistérios. Ele vai falar do verbo hayá, que significa ser, não tem aqui, mas eu já acrescentei para vocês, já fica por conta de entrelinha. Hayá significa ser ou existir. Depois ele vai falar que significaria o eterno, o que existe, existência por si mesmo, autossuficiência, pode também trazer essa coordenada. Mas acreditamos nós que significa mais do que isso. Então vamos lá, nome pessoal. E o último detalhe aqui que a gente encerra o domingo é o seguinte, que na ponta da linha, que o nome revela aspectos da identidade do Eterno, da sua natureza pessoal e do seu caráter. Ou seja, Shem é reputação, Hashem é a reputação do Eterno. Então, R-E deve estar associado a tudo aquilo que o Eterno
fez, e nós identificamos isso no Velho Testamento, e nós identificamos isso no Novo Testamento, para restabelecer a aliança, para restabelecer a imagem e semelhança que foi dada à humanidade na semana da criação. Segunda-feira, então, El Shaddai, na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, gente. Primeiro nós vamos passar pelo El Shaddai. Primeiro, na verdade, nós vamos passar pelo El. O Lúcio vai trazer um slide lá para a gente, vai mudar o slide para a gente. Nós vamos fazer uma análise pictográfica também. Olha aqui, gente. Ó. El é Deus em hebraico, é singular. Se escreve com um Aleph e se escreve com um Lamed. O Aleph, na pictografia, era símbolo de cabeça de um boi. Por quê? Porque era uma letra que representava força. Era um animal que para aquele povo representava força. Então o desenho da cabeça de um boi era uma letra. A letra Aleph, que depois foi rebuscada e mais trabalhada e ficou desse jeitinho aqui que vocês estão vendo aqui na tela. Deixou de ser a cabeça de um boi e ficou parecendo mais um X. Se for comparar com a nossa língua, né, gente? Então vamos lá. O Lamed é o cajado do pastor. É a letra do guia, aquele que conduz o rebanho. Então, El significa líder forte, ou guia forte, ou força do líder. Ele é o nome de Deus que denota força, usado 250 vezes no Velho Testamento, na Taná. E aqui o que eu já expliquei para vocês, né, gente? O Ave, o Bet e o Aleph, é a força da casa, o pai, já que nós estamos falando de Abraão. Agora, a expressão Shaddai, aí ela tem uma certa ambiguidade. Aí nós vamos trabalhar, tem mais coisas. Por exemplo, o Rafik, ele traduz a expressão Shad como seio. Nós já falamos isso antes. Nós já falamos isso anteriormente. Por sua vez, o Albrit, ele vai traduzir a expressão Shaddai por montanha. E alguns teólogos desenvolvem também uma alegoria, dizendo que a montanha, de certa forma, seria como se fosse o seio da terra. Que ela teria um formato de seio, então alegoricamente poderia se trabalhar com isso. Mas Spencer, ele fez um trabalho e demonstrou, de certa forma, algumas fraquezas com relação a essa tradução de montanha. Outros entendem também a questão do Shaddai, vamos dizer assim, com a montanha como sendo algo assim poderoso. Ela traz essa questão de poder, vamos dizer assim. Mas vamos lá, daí a gente tem Rashi que fala que a expressão Shaddai significa o seguinte: eu sou aquele que tem poder suficiente em minha divindade para dar a toda a criatura. No Talmud nós encontramos o seguinte, que Shaddai seria quem diz o seu mundo suficiente, quem diz a seu mundo o suficiente. A gente tem Yesher, que fala que El Shaddai, ele traduz por Todo-Poderoso, fala que ela aparece 48 vezes na Torá, e que a intenção é revelar o poder do Eterno. O autor da lição, na ponta da linha, gente, ele vai começar lá com Gênesis 17:1, que fala o seguinte: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou El Shaddai, eu sou Todo-Poderoso, ou no sentido, eu sou aquele que nutre. Ande na minha presença e seja perfeito. Ele vai dizer que Yahweh já havia aparecido para ele em Gênesis 12:1-6. Gente, olha só, ele estava com 99 anos de idade. Ele saiu de Harã com 75. Então haviam se passado 24 anos. Ele ainda não tinha uma descendência propriamente de seu DNA, vamos dizer assim, uma descendência no sentido Zerá mesmo, no sentido de espermatozoide, né? Que Zerá, na verdade, o Lúcio preferiu que eu usasse a expressão sangue, mas eu não vou usar a expressão sangue porque a expressão hebraica Zerá significa sêmen, descendência, significa espermatozoide, semente, exatamente.
Então aqui agora a gente já pode começar a responder essa pergunta, gente. Por que Deus se apresentou como El Shaddai? Nós temos uma conotação que ela vai estar muito enfocada na ponta negra, a questão do Todo-Poderoso. Então nós poderia nos levar a construir qual raciocínio? Pense bem, gente. Abraão já estava com 99 anos. Sara avançada em idade. E daí vem o Eterno falando de uma aliança em si, uma aliança onde precisaria haver reprodução no sentido, não no sentido alegórico, no sentido literal, entre marido e mulher. Agora o Eterno se apresenta como El Shaddai justamente no sentido de eu posso, ou eu proverei, seja no sentido El Shaddai Todo-Poderoso, ou seja no sentido aquele que nutre. A alegoria do seio materno, do leite materno, ou seja, é a alegoria do Deus que provê, é a alegoria do Deus que nutre, que alimenta, que nos dá aquilo que é necessário, independente da condição humana. Isso se associa bem com o Esher Erie, com o significado do nome com o nome do Eterno, Yahweh, Hashem. Por quê? O significado do nome do Eterno, já explicamos, eu farei de tudo o que for possível. Agora o El Shaddai eu darei condições também a vocês, agora é o outro polo da aliança. Nós temos em um polo um Deus que se esvazia e que se faz carne, e num outro polo nós temos uma criatura que, mesmo apesar de suas deficiências, o Eterno vai nutrir, o Eterno vai lhe dar condições de realinhar essa identidade, pré-lapso, essa identidade edêmica. É o Eterno que dá as condições para a humanidade se resgatar, buscar nele as condições de resgate dessa identidade, de resgate dessa aliança. Bom, gente, isso é a segunda-feira. Agora vem o Alexandre. Ele vai falar na terça-feira sobre a mudança do nome de Abraão para Abrão, as etapas da aliança e as obrigações da aliança, respectivamente. Estamos falando de terça, quarta e quinta-feira. Então, terça-feira de Abraão a Abrão na ponta da linha, Alexandre. Obrigado, Lúcio, obrigado. Na terça-feira a gente vai seguir na ideia dos nomes, né? Aqui a gente vai falar mais propriamente da mudança de nomes. O Ricardo já falou isso várias vezes. Nome na Bíblia não é apenas o modo como você usa para chamar. O nome, o Shem, como diz o Ricardo, está ligado à ideia de reputação, está ligado à ideia de caráter, está ligado à ideia de identidade. Mais do que uma palavra, o nome é então uma identidade. A gente vai falar aqui sobre como na lição de terça-feira, né? Várias pessoas tiveram seu nome trocado em função de mudanças que alteraram ou que pretendiam alterar sua identidade, né? E a gente vai começar aqui com Gênesis 32, 28, em que Jacó, que significaria alguma coisa como pego pelo calcanhar, vai lutar com Deus no Val de Jaboque e vai ter o seu nome modificado. Agora não se chamarás mais Jacó, mas se chamará Israel, que significaria lutou com Deus. Outro nome interessante, esse eu não sabia que tinha mudado de nome, admito aqui minha ignorância, está lá em Gênesis 41, 45, e é o caso de José. José, ele mudou de nome para Zafenate Paneia. E aí tem um dilema, tem uma disputa em torno do que representaria esse Zafenate Paneia. O contexto na mudança de nome de José é interessante. José muda de nome quando ele passa a ser aceito pelo faraó como governador do Egito. E ele tem a tarefa de arrecadar os mantimentos, guardar para os anos das vacas magras, né? José significa Deus multiplica, ou aquele que acrescenta. E tem tudo a ver com a sua mãe, porque Raquel, né, esposa de Jacó, ela não podia
ter filhos, e ela viveu muito tempo triste por não poder ter filhos. Ela queria ter filhos, era muito importante para a mulher naquela época ter filhos. E Raquel, no momento que teve José, que foi o seu primogênito, ela disse que Deus multiplique, que Deus acrescente aquele que acrescenta. Então, por isso, José recebeu esse nome. E quando José foi trabalhar para o faraó, o que significaria esse Zafenat Paneia? Tem uma ideia que Zafenat Paneia viria de Tsafan e Panear, que significaria revelação do oculto. E teria tudo a ver com a história de José ser aquele que revela o oculto e interpreta os sonhos do faraó. Outra interpretação desse nome, Zafenat Paneia, é que ele não seria propriamente um nome. Seria mais algo como governador de Gósen, que é um território do Egito, que depois vai ser dado, inclusive, para o povo de José. E uma terceira ideia é que viria de uma expressão egípcia que significaria algo como preservador da vida, aquele que preservou a vida no momento da seca, né? Eu particularmente gosto mais dessa primeira ideia, do Tsavan Panear, que significaria revelação do oculto. Em Daniel 1:7 a gente vai ter uma série de 4 mudanças de nome. Daniel sai de Daniel para Beltesazar, Ananias sai de Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias para Abednego. E cada um desses nomes tem um significado. Olha só, Daniel significaria Deus é meu juiz. E Beltesazar significaria tesouro de Bel. Ananias significaria Deus é misericordioso. Sadraque, não há consenso em torno do que significaria o nome Sadraque. Misael significaria quem é como Deus. E Mesaque viria de quem é como Aku, que é o deus da lua, o deus sumério. Azarias seria Deus ajuda ou Deus socorre. E Abednego viria da expressão servo de Nebo. Qual que é a ideia, então, por trás dessas mudanças de nome? Eram os babilônicos tentando tirar Deus da identidade desses jovens, tirar Deus daquilo que representava o caráter deles, e introduzir no lugar do Deus de Israel os deuses babilônicos. Última mudança de nome, agora a mudança de nome central da lição, né? Porque estávamos falando de aliança, é aquela que está lá em Gênesis 17, versículo 5, quando Abrão muda de nome para Abraão. E o contexto dessa mudança de nome é um contexto interessante. A gente vai ver mais para frente, na lição de quinta-feira, o contexto dessa mudança de nome, se eu não me engano. Acho que na lição de quarta-feira, desculpe, a gente vai ver o contexto dessa mudança de nome. Mas o que eu antecipo aqui é que Abrão significaria pai excelso. E Abraão significaria pai de multidão. Então a gente tem aqui na mudança de nome de Abrão para Abraão, a profecia de que de Abraão viria uma grande nação. Para a lição de terça-feira, são esses os nomes, e a mudança de nome de Abraão seria o aspecto central. Legal, agora avançando para quarta-feira, temos 2 slides. O primeiro slide, etapas da aliança. Na ponta da linha, Alexandre. Legal, e essa é uma lição com bastante passagem, a lição de quarta-feira, tanto que foi necessário 2 slides, né? São 3 momentos em que Deus aparece para Abraão para revelar a sua aliança, para oferecer a sua aliança. O primeiro momento está lá em Gênesis 12, 1 a 3. Aqui está 1 a 2, mas eu colocaria 1 a 3. Por quê? É o momento em que Deus manda Abraão sair de Ur. E aí vem aquela ordem. Sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei uma grande nação. E por fim, fala, sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações, ou todos os povos da terra. É interessante porque vários elementos da aliança e da missão abraâmica estão presentes aqui. Sair da terra, ocupar terra, receber terra, se tornar grande nação e ser uma bênção para os outros. Aqui já está prefigurando a ideia de que o povo de Israel deveria trazer a mensagem de Deus para os povos vizinhos e que de dentro da descendência abraâmica viria o Messias. A segunda passagem, o segundo momento em que a aliança é apresentada está em Gênesis 15, 7 a 18. É o momento em que Deus aparece para Abraão e diz, eu sou o Senhor que te dei essa terra. Nesse momento que Deus aparece, Abraão responde, como saberei que eu vou receber essa terra? Como eu tenho certeza? E Deus firma um contrato com Abraão.
E aí nós temos vários elementos de um rito que sela esse contrato. Vários animais são despedaçados, metodicamente cortados, metade, deixados uma metade frente à outra. E Abraão passa tempo ali esperando, espantando os abutres, até que aparece Deus para Abraão. Ele conta o futuro da posteridade de Abraão e conta com detalhes, fala que eles seriam cativos, que eles iriam para o Egito, que eles voltariam, que eles caminhariam muito. Mas esse fogo passa no meio dos animais. E nesse momento é firmado um contrato, é Deus falando assim: fique tranquilo, Abraão. Eu te garanto que a terra vai ser sua e da sua herança e da sua descendência. Eu te prometo. E por fim, a gente vai para o próximo slide agora. A gente vai ter a passagem de Gênesis 17, 1 a 14, em que essa promessa é novamente reafirmada. E quando, por essa última vez, Deus aparece para Abraão e reafirma a promessa para Abraão, ele muda o nome de Abraão. Abraão deixa de ser Abrão, que significava, vamos lembrar, pai excelso, e passa a ser Abraão, que significa pai de multidão. É o momento em que Deus vai anunciar de que Abraão teria um filho. E nesse momento, então, enfim, é pedido que Abraão tenha uma resposta física em seu corpo dessa aliança. Essa resposta é a circuncisão. E a partir daqui, passa a ser feita a circuncisão, como um sinal da descendência de Abraão. E é interessante porque a circuncisão era para a casa de Abraão e para todo aquele de fora que entrasse na casa, seja livre, seja empregado ou seja servo. Então não era uma exclusividade genética, como se o sangue de Abraão tivesse algo de diferente. Mas era para todo aquele que aceitasse a filiação a Abraão. Era para todo aquele que aceitasse a aliança com o Eterno. E agora a gente pode ir para quinta-feira. Quinta-feira, obrigações da aliança, na ponta da linha, Alexandre. A lição de quinta-feira é uma lição interessante. Por quê? A centralidade do texto está em Gênesis 18, 19. Mas eu acho que perde muito da capacidade de compreender o texto se a gente fica só em Gênesis 18, 19. É interessante se você lê o texto anterior. Se você vai para o versículo 18, capítulo 18, versículo 18, Deus faz uma pergunta: eu ocultarei algo a Abraão? O que é esse algo que Deus se pergunta se ele vai ocultar ou não de Abraão? Ele fala, não vou ocultar de Abraão. Ocultarei algo? Abraão vai se tornar uma grande nação, Abraão tem uma responsabilidade, Abraão é o herdeiro de uma aliança. Ocultarei algo de Abraão? O que é esse algo que ocultarei? Vamos entender aqui. O Eterno e anjos tinham aparecido para Abraão. Abraão chama eles para comer, confraterniza com eles, conversa com eles. E os anjos saem. Os anjos saem, mas Abraão fica e Deus, o Eterno, fica com Abraão conversando. Abraão escuta da voz de Deus, então, o que aqueles anjos estavam indo fazer. Os anjos estavam indo avisar a Ló de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Depois é dada a mensagem para Ló e, por fim, Sodoma e Gomorra são destruídas. Por que é importante a gente saber isso, gente? Deus ficou para contar para Abraão do que iria acontecer. Ocultarei algo de Abraão? Não vou ocultar. E quando a gente segue, olha só, por que ele não vai ocultar de Abraão? Porque Abraão tem uma missão. Abraão é herdeiro de uma aliança, ele é portador de uma aliança. Ele fez um pacto com Deus. Ele foi escolhido para ordenar os seus filhos. Ordenar o quê? Ele foi escolhido para guardar o caminho do Senhor, para que guardem o caminho do Senhor. E aí eu gostaria de destacar esse guardem o caminho do Senhor, porque pode ter um sentido ambíguo. A gente pode entender num primeiro momento que guardar o caminho do Senhor é eu viver de acordo com aquilo que Deus pede para mim. É uma primeira compreensão muito possível e muito coerente. E eu acredito que ela está presente aqui. Mas esse guardar o caminho do Senhor, eu entendo, tem uma segunda dimensão também. É guardar o caminho por onde o Senhor viria. O Messias nasceria da descendência de Abraão. Guardar o caminho do Senhor pode significar
que Abraão deve ensinar os seus filhos e a sua descendência sobre o Senhor, sobre a promessa da aliança e sobre a mensagem do Messias. E Deus conta isso para Abraão junto com a destruição de Sodoma e Gomorra, para que os filhos de Abraão não se tornem como Sodoma e Gomorra, para que seja preservado o caminho por onde viria o Messias, para que o remanescente continue existindo e que, por fim, o renovo de Judá, Jesus Cristo, possa vir da raiz de Abraão, da semente de Abraão. Guardem, portanto, o caminho do Senhor, ou seja, vivam de acordo com o propósito de vocês para que o Messias possa vir de vocês. Pratiquem a justiça, que o Senhor faça vir o que tem, e por fim, para que o Senhor faça vir o que tem te falado. O que é isso que o Senhor tem te falado? É a posse da terra, é ser o povo que vai representar Deus diante das nações vizinhas, é ser o povo de onde virá o Messias. Para que tudo isso acontecesse, era preciso que a descendência de Abraão não se corrompesse, como estava acontecendo com Ló, como estava acontecendo com Sodoma e Gomorra. É por isso que Deus fica para trás. Quando os anjos vão à frente avisar Ló, o Eterno fica para falar com Abraão. Porque ocultarei algo a Abraão? Não ocultarei. Junto com a aliança que Abraão firmou, vinha uma série de benefícios que Deus oferecia para ele. E um desses benefícios era guardar o caminho do Senhor, o caminho por onde viria o Messias. Abraão era responsável, existia uma série de obrigações nessa aliança. E esse chamado que o Eterno fica para fazer a Abraão é justamente para que ele cumpra com seu propósito profético. Guardar o caminho do Senhor, praticar a justiça. E ordenar isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Seria isso a lição de quinta-feira. Um abraço para vocês. Bom, pessoal, essas foram então as nossas entrelinhas, as nossas na ponta da linha. Espero que vocês tenham aprendido coisas novas, mais uma vez, né? Cheio de coisa aqui sobre os nomes, sobre a troca dos nomes e os significados. Bom, pessoal, agora para encerrar aqui o nosso estudo, eu chamo então o Marcos André, que encerra com uma oração esse quarto vídeo, essa quarta lição. Então, Marcos, encerre para nós. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que foi passado aqui nesse vídeo, espero que tenha edificado a sua vida, tenha te aproximado um pouco mais de Jesus e eu espero que você já tenha deixado também o seu comentário. O comentário é muito importante para o crescimento do canal. Hoje eu tive uma experiência muito legal com um comentário, um membro da igreja comentou num vídeo meu, que eu estava fazendo uma live exatamente para a igreja, né, porque algumas pessoas ainda não estão podendo frequentar os cultos e a gente não tinha transmissão da igreja hoje. Aí eu fiz a transmissão aqui da minha casa mesmo e um comentário de um membro da igreja apareceu na linha do tempo de uma amiga da minha esposa e ela disse: eu reconheci o Marcos e assisti. Então, quer dizer, o comentário ele faz isso, ele faz com que as plataformas impulsionem o conteúdo. Então é muito importante, se você não tiver nada para comentar, coloca oi ou bota lá uma hashtag comentário missionário, alguma coisa desse tipo, só para a gente realmente receber esse engajamento maior e o YouTube começar a oferecer esse conteúdo para outras pessoas também. E eu gostaria de terminar esse vídeo como nós começamos, com uma oração, e convido você a orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas lições que nós tiramos aqui nesse vídeo, que nós conseguimos extrair da Tua Palavra. A Tua Palavra é rica e nos enriquece quando nós a estudamos. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito implante essas verdades no nosso coração para que a cada dia, Senhor, possamos ter mais vontade de estudar a Tua Palavra, mais paciência com os nossos irmãos, que possamos ser um pouco mais como Abraão, fervorosos, que possamos também, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, tomar decisões adequadas para que, quando Jesus Cristo voltar, possamos ser contados entre aqueles que estão na presença do Senhor. Nós te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia que o Senhor abençoe nosso lar, a nossa família, de cada pessoa que nos assiste aqui, para que assim, Senhor, possamos testemunhar do Senhor na nossa comunidade, para que as pessoas possam ver a Tua mão agindo em nós. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, amigos, e até a semana que vem, quando voltamos com mais uma lição. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela oração. E mais uma vez, pessoal, foi uma lição sobre nome. Não esqueça de deixar o seu nome e de onde que você é, onde você mora, de onde você assiste aqui, acompanha o nosso canal, tá? Muito obrigado pela companhia até aqui. Se cuidem, fiquem em paz, se protejam e nos vemos então na quinta lição, no quinto vídeo desse trimestre. Tchau, tchau. Até lá.